Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 466 do projeto Bíblia para Iniciantes e eu estou muito entusiasmado aqui, porque vamos começar o melhor livro da Bíblia. Uau! João! Bom, na minha opinião, tá, gente? Esse livro, ele é fantástico. Ele é um dos 4 evangelhos. Ele fala da vida de Jesus. Ele fala desse que mudou a minha vida. Ele fala desse que mudou a história da humanidade. Amém. E ele fala de uma forma muito especial e muito diferenciada, tá? Não que os outros evangelhos não sejam tão bons, eles são, com certeza. Cada evangelho tem a sua peculiaridade, cada evangelho tem a sua beleza, né? O seu propósito. Mas João tem algo assim de especial, realmente. É espiritual. E João é espiritual, né? Mateus, ele traz Jesus como Messias. Marcos traz Jesus como servo. Lucas traz Jesus como o homem perfeito que cumpriu todas as leis, que morreu por nós. E João traz Jesus como Deus. Deus, né? Lógico, todos trazem isso também, né? Mas eu estou querendo dizer aqui o foco de cada evangelho. Então, vamos lá. Antes de começar o livro de João, eu quero fazer aqui uma oração porque eu estou aqui com muito temor diante de Deus aqui, respeitando muito essa palavra poderosa. Eu quero que Deus realmente me use aqui como um instrumento para trazer a verdade, né? Para trazer a palavra, e que nenhuma palavra que saia dos meus lábios aqui seja alguma coisa que não esteja alinhada com a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Amém? Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos aqui, eu me coloco aqui como instrumento, cada pessoa também como um ouvinte, cada pessoa como participante desse projeto. Nos colocamos diante de Ti para que o Senhor venha a nos revelar o poder, a profundidade, Pai, da Tua palavra, nos revelar o propósito da Tua palavra para as nossas vidas, que nós possamos ouvir, que nós possamos entender e que nós possamos aplicar em nossas vidas tudo aquilo que vamos aprender nesse evangelho poderoso, o evangelho de João. Amém? Amém. Bom, eu espero que vocês tenham assistido ali os 2 vídeos que eu enviei do Bible Project. Se você está ouvindo por outro canal que não seja o WhatsApp ou Telegram, você pode estar ouvindo aqui pelo YouTube ou pelo Spotify, ou algum outro canal que seja criado mais para frente também. Eu encaminhei, tá? Você pode entrar no YouTube e acessar os 2 vídeos do livro de João, do Bible Project, que é um canal que tem no YouTube. Tem ele em português também. Muito legal. Ele sempre dá uma explicação legal. Eu vou trazer aqui também algum contexto, né? João, ele era o mais novo de todos os apóstolos, de todos os 12 apóstolos, né, de Jesus. Ele era primo de Jesus, filho de Salomé, que era irmã de Maria, mãe de Jesus. Então João era primo de Jesus. Ele era um dos 3 mais chegados a Jesus, né? Ele estava sempre nos eventos mais importantes, esteve na transfiguração, esteve
na ressurreição da filha de Jairo, onde Jesus só levava os 3 mais chegados, né? João, Pedro e Tiago, né? Eles eram as 3 pessoas mais próximas de Jesus. Inclusive Tiago era irmão, né, de João. E eles eram considerados homens iletrados, né? João, Pedro eram considerados homens que não tinham muito conhecimento assim em termos de, né, conhecimentos do mundo, né? Muito estudo, vamos dizer assim. Tá? Ele foi uma testemunha ocular da vida de Jesus. Ele muito provavelmente ele também participou aí do ministério de João Batista, né? Muito provavelmente ele foi discípulo de João Batista, né? Pois ele fala com bastante autoridade, é o evangelho que fala mais, né, sobre João Batista. Então ele tem muita autoridade para trazer tudo aquilo que ele trouxe aqui, né? Foi o evangelho escrito depois dos outros, né? João, ele foi o discípulo, o apóstolo que morreu mais tarde, né? Mais idoso, vamos dizer assim, com mais de 80 anos. E esse evangelho ele foi escrito por volta dos anos 80 e 95 depois de Cristo, né? Depois que os outros 3 já tinham sido escritos também. Tá? Aí uma curiosidade, ele é o único evangelho que não traz algo que eu gosto muito dos outros, né? Que são as parábolas de Jesus. Ele não traz nenhuma parábola aqui, mas ele foca em outras coisas aqui muito poderosas, né? São 7 milagres que ele conta, os 7 eu sous, né, de Jesus estão aqui também. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E João foi pastor da igreja de Éfeso, né? Tem um relato aqui que ele foi pastor da igreja de Éfeso, né? Lá no livro de Atos ele esteve bem atuante aí nessa questão ministerial também, junto com Pedro, Paulo. Amém? E é o autor também de Apocalipse, né, gente? Uau! Olha só, João e Apocalipse, 2 livros poderosíssimos da Bíblia. E também temos aí as 3 cartas de João, né? 1 João, 2 João e 3 João. Inclusive a carta de 1 João é algo espetacular. Bom, vamos lá começar então. João, capítulo 1. Vamos ficar nos 3 primeiros versículos porque eu quero saborear, eu quero desfrutar, né? Degustar dessa palavra poderosa. Não vamos ter pressa desse livro de João, amém? Bom, vamos começando aqui, primeiro versículo do primeiro capítulo de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Interessante que essa palavra, né, no princípio, esse começo aqui, é exatamente o mesmo começo do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, né? No princípio. E algumas pessoas chamam o livro de João, consideram o livro de João como o segundo Gênesis, né? O segundo livro de Gênesis, porque ele traz aqui, né, esse princípio, ele traz esse começo. E até o próprio Jesus, em Apocalipse, livro escrito pelo próprio João, Jesus diz: eis que faço novas todas as coisas. Então, Gênesis é um livro de começos, né? São vários começos e recomeços em Gênesis, e aqui Jesus está trazendo um novo começo também. Mas João, ele não, diferentemente dos outros evangelhos, ele traz o princípio do princípio, né? Que princípio é esse? Gente, o princípio é a eternidade. Não tinha nem tempo, né? Deus criou o tempo.
é muito desafiador para a minha mente, para a sua mente, para nós como seres finitos, né? Porque nós vamos viver eternamente, mas daqui para frente. Só que a eternidade, ela tem um começo, ou não tem um começo, não dá para entender, porque, né? Quem criou Deus? Deus não teve ninguém que criou Deus. Deus esteve presente desde o começo, né? E no princípio era o verbo, esse verbo com V maiúsculo, né? Ou a palavra, o verbo. Em inglês fala, in the beginning was the word, né? A palavra. E aqui a gente traduz como o verbo. E o verbo estava com Deus. O que é o verbo? O que é a palavra? É aquilo que Deus fala. Então, no princípio era o verbo, aquilo que Deus fala. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Como assim? O verbo estava e o verbo era? É desafiador para que nós possamos entender isso. Mas aqui, João já está começando a falar da natureza da trindade de Deus. Ele não fala aqui no Espírito Santo, mas ele fala mais à frente do Espírito Santo também. Aqui ele já está explicando que Deus tinha o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que verbo é esse? Né, a gente vai ver mais para frente que ele está falando justamente de Jesus. Tá? Então, no princípio era o verbo. Eu posso trocar aqui. No princípio era Jesus. Jesus estava no princípio. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Entende? É isso que João está trazendo para mim e para você aqui. O entendimento de que Jesus é Deus, era Deus, é Deus e sempre será Deus. Estava com Deus, está com Deus e sempre estará com Deus. Amém? Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Mais uma vez reforçando aqui. Ele estava no princípio com Deus. Quem? Jesus, o Verbo. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, o Verbo. O Verbo que se fez carne e habitou aqui conosco, na Terra, nesse planeta Terra, criado por Deus, né, para ser o paraíso aqui, né, o primeiro paraíso, Jardim do Éden. Tá? Olha só que interessante, Gênesis 1:3 diz o seguinte: disse Deus, haja luz e houve. Então, o universo, Deus criou, a criação veio pela palavra. Então, está em coerência, está sendo coerente com Gênesis também capítulo 1. Porque a criação veio através da palavra de Deus. E disse Deus, haja luz e houve. Eu fico pensando aqui. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Né? O verbo, a palavra, é Jesus, é Deus. Então, tem poder. Né? A palavra tem poder, o verbo tem poder. E como Deus nos criou a imagem e semelhança dele, eu fico pensando aqui, interpretação minha, como a nossa palavra também pode criar. Né? E como eu tenho usado a palavra. Eu tenho usado para criar, para edificar coisas, para construir algo bom.
ou não, né? Lá no livro de Tiago diz que toda palavra que sai dos nossos lábios seja para edificar, para construir. E Deus construiu. Tudo foi construído através da palavra. E tudo que Deus fez era bom. Aliás, teve uma coisa que Deus fez que não era apenas bom. Era muito bom. Que foi eu e você, o homem e a mulher. Mas tudo antes era o quê? E viu Deus que era bom. Era bom. Tudo que Deus fez é bom. E alguma coisa que ele fez é muito bom. Eu e você. Tudo foi criado por intermédio dele. Quem? Jesus. Eu estou já antecipando, porque aqui nesse próprio capítulo, aqui no versículo 17, vai falar, né? Já vai citar o nome de Jesus aqui. Amém? Olha só, 3 versículos poderosos para a gente começar a trabalhar a nossa mente, para entender, para receber essa revelação de João. É muito forte. Tá? O livro de João, o livro de Apocalipse, são livros que nós... Aliás, a Bíblia toda, tá? Principalmente esses 2 livros, a gente tem que pedir o auxílio do Espírito Santo para trazer revelação e para que nós possamos interpretar da forma correta, que possamos ter a revelação da palavra, do propósito dessas palavras para as nossas vidas. Amém? Então é importante que a gente fique aqui com essa revelação. Jesus é Deus e Jesus está com Deus. Ele estava, ele era, ele está, ele é, e ele estará, e ele sempre será. Tá bom? Jesus é Deus e são 2 pessoas diferentes. Fica aí o desafio para que você consiga, talvez não entender, mas que você consiga digerir isso, tá? Para que eu e você possamos realmente acreditar nisso, perceber isso, que nós possamos aceitar essa trindade, até porque eu e você somos espírito, alma e corpo. Também somos 3 em 1. Amém? Então que eu e você possamos pensar, meditar um pouquinho sobre isso, pedir ajuda do Espírito Santo. Amém? Imagina aí um triângulo, né? Um triângulo sem um dos seus lados não é triângulo. Então, que eu e você possamos entender essa trindade de uma forma, eu não sei, é difícil aqui de falar, mas amém. Amanhã vamos continuar a partir do versículo 4. Que essa palavra seja poderosa para mim e para você. Vamos orar novamente. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor venha nos revelar a profundidade da sua palavra. Que esse livro venha a trazer transformação. Que esse livro venha a trazer novidade para as nossas vidas. E que nós possamos reconhecer a Ti, Jesus, como Deus, como Senhor e como Salvador das nossas vidas. Amém? Um beijo no coração e até amanhã com o dia 467.